Olá pessoal, bom dia, diário de uma guerreira, indo para mais um dia feliz de entrevistas e um dia de muitas entrevistas. Oba, adoro! Bom, ontem eu fiz um texto e aí me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Bom, não é uma novidade. Não é uma novidade, gente, não é. É o que eu falo sempre aqui, né? Impressionante, né? Como a gente fica... Quando a gente toma contato com algumas notícias, né? Na mídia, e a gente anda e vê e convive. É impressionante, né? Como o machismo é forte, né? Muito forte, presente. Eu acho que nunca esteve tão forte como é forte hoje, né? Porque essas pessoas nojentas e escrotas, né? Machistas, elas contam com as redes sociais, inclusive para disseminar, né? Então, isso vai se espalhando e faz um efeito chamado efeito manada, né? O psicólogo estava falando sobre isso, que é o seguinte: como a gente vive num mundo machista, nojento, escroto, né? As pessoas são escrotas mesmo. Se a gente conseguir tirar um ou outro que vale a pena, tá bom, tá de bom grado. Mas a maioria das pessoas não dá, né? Não tem salvação. É daí para pior, pro bueiro, né? Eu sou franca em dizer, eu acho isso mesmo. Acho tanto de homens como de mulheres, tá? Então, assim, é claro que eu tô falando de homens. Os homens são piores, infinitamente piores do que as mulheres, né? E já enchem o saco, né? Há milênios os homens enchem o saco das mulheres, né? Há milênios infernizam a vida das mulheres. Bom, a mulher que deixa, né? Nós, marciais, nós temos obrigação de sermos melhores. Nós temos obrigação, porque a gente aprende isso no tatame. A gente aprende uma coisa chamada rei, respeito. A gente aprende que a arte marcial tem que ser igual para homens e mulheres. Então a gente tem que se comportar assim fora do tatame, né? Se a gente realmente é marcial e pratica uma arte marcial de fato, a gente tem que ser melhor e tem que lutar contra as desigualdades, as injustiças e contra as coisas, contra a violência. E essa é a nossa função. Não é ficar no tatame se jogando e dando soco um no outro. Não é, né? Então, o que eu tô falando é que eu não vejo isso. Infelizmente eu não vejo. Nós temos que dar o exemplo. Nós somos os samurais modernos. Nós temos que lutar contra as desigualdades, as injustiças. E nós temos que ficar ao lado das mulheres, das minorias, né, que sofrem desigualdade, dos animais. É nossa obrigação, né? Quem é samurai é assim. Que sempre foi assim, né? As mulheres, na época dos samurais, já eram feministas. As samurais eram feministas, tanto que elas rompiam, né, um sistema vigente que impunha que elas se casassem e tivessem filhos. Então várias samurais saíram, largaram disso, se libertaram disso e se tornaram guerreiras. Então, elas já eram feministas na época. Toda samurai é feminista, né? Se não for feminista, não é samurai. As samurais modernas são as feministas, tá? Porque são as mulheres que lutam contra as desigualdades, contra a opressão, o escravismo, né? Porque a gente vive numa sociedade escravocrata e que ainda tem a mulher como uma escrava. Então é o seguinte, a mulher pega... Então a gente vive numa sociedade que oprime a mulher. Então é o seguinte, a mulher tem que casar, ter filhos, né?
usar esmalte, fazer depilação de cera, com cera quente, entendeu? A mulher, ela vai em outras coisas. Eu tô dando um exemplo, eu tô satirizando, tô ironizando. Mas eu tô falando o seguinte, que a gente vive numa sociedade que impõe um sistema escravocrata para as mulheres. E elas se submetem a isso, né? Elas se submetem a isso. Poucas rompem com isso. As feministas rompem com isso, né? Poucas conseguem ter a noção clara, né? De que a sociedade é assim, machista, e que as mulheres têm que romper com isso e serem como elas querem, né? É isso. Então a mulher acha que tem que casar, tem que ter filhos, tem que ter um homem do lado, né? Mesmo que ele seja um escroto, né? Mesmo que ele seja um escroto, porque assim, se ela acha que se ela tiver um homem do lado, ela vai ser amada e vai mostrar pro outro que ela é amada. Não é verdade, não é verdade, né? Porque sinceramente, ter um homem do lado como esses que vem por aí, é melhor ficar sozinho. Isso aí é um fardo. Você tá com lixo do seu lado. As mulheres não sabem escolher, elas aprendem já desde pequena a ter uma autoestima baixa, e a viver e a ser escrava do que é imposto a ela. Ela não tem consciência. A maioria das mulheres não tem consciência disso. Eu posso dizer que 99%. Ah, mais uma escravidão, culto ao corpo, né? Então a mulher vai lá, fica malhando. Se é pra ela, legal, ótimo. Agora, se ela tá malhando pro outro, é um regime escravocrata, né? Que ela tem que ter um corpo, ela tem que usar esmalte, batom, salto alto, fazer depilação com cera quente, que é um troço extremamente... É uma tortura, né? Se ela tá fazendo isso pra ela, legal. Aí sim. Agora, se ela tá fazendo isso pro outro, aí ela tá e ela não gosta, não quer fazer, não se sente bem, então ela tá realmente num regime escravocrata, que é a sociedade que a gente vive e as pessoas. Nós, marciais, temos a obrigação de sermos melhores, de estarmos ao lado das mulheres, das minorias, dos animais, porque a gente aprende isso no tatame. Por que a gente tem que ser diferente na vida do que a gente é no tatame? Isso é hipocrisia, né? Então, o que eu quero dizer? Que o que eu vejo é o que a gente está vendo aí. Você liga a televisão, você vê o jornal, então o que você vê é isso. Esses dias eu vi aquela matéria daqueles escrotos, né? Escrotos que são daqui na Copa. Os caras pegam xingando, fazendo as russas, assediando as russas, né? E achando lindo, maravilhoso isso. Aí aparece um monte de gente fazendo isso. Então, isso aí, agora se eles fazem isso lá, que não se justifica, imagina aqui no Brasil o que eles não fazem com as mulheres daqui, né? Eu queria ver se outros homens fizessem isso com as mulheres deles. Se eles fossem mulheres e alguém fizesse isso com eles, o que eles achariam? O cara vem me falar que é uma tempestade em copo d'água e a sociedade estimula isso. Acho isso lindo. Eles são os escrotos, são os lixos. Eles tinham que ser exterminados da face da terra. Homem assim tem que ser exterminado. Eu sou a favor, tá? Sou. E não tem punição, né? Não tem punição adequada, o cara fica solto, acha isso maravilhoso, vai fazer de novo, vai fazer coisa pior, porque ele deve fazer coisa pior, né? O cara é formado, né? Oficial, engenheiro, advogado. Então por aí vocês veem o nível de homem que a gente tem na sociedade, na nossa sociedade. O nível, né? De lixo que a gente tem. Nós, marciais, temos a obrigação de sermos diferentes. E nós aprendemos no tatame. Nós temos a obrigação. Eu vejo isso em alguns. Em outros eu não vejo isso, eu vejo o oposto, né? O cara desrespeita a mulher, desrespeita a colega,
professor, né? Já contei pra vocês que eu tive problema com o professor, né? Que tudo bem, pediu desculpa, só que assim, eu não sei se a desculpa dele foi sincera ou foi porque eu publiquei coisas, né, no blog. Ele pediu essa desculpa depois do que ele leu. Então, né? Mas é um cara que tem um comportamento desrespeitoso. Eu vi isso. Eu percebo, é normal. O que ele fez é normal, ele acha natural. Ele deve fazer isso com outras mulheres, até coisa pior. Então, mas ele veio fazer comigo, ele se ferrou. Aí ele se ferrou. Pro resto da vida ele se ferrou, né? Porque eu falo mesmo. Agora, outro dia, porque eu tô falando que eu tô de saco cheio de homem marcial, né? Eu tenho meus amigos que me fazem ver que todo mês existem exceções, né? Mas eu tô de saco cheio com homem marcial. Saco cheio, né? Com homem no geral e homem marcial. Outro dia, vou contar pra vocês. Outro dia, veio uma pessoa, um marcial, que já tinha visto meu blog, meu canal, começou a dialogar comigo. Ele é do jiu-jitsu, tá? É tudo bem, né? Se o marcial vem dialogar do meu blog, do meu canal, de arte marcial, eu gosto de falar de arte marcial, né? Eu gosto de falar, adoro falar de artes marciais. E quando eu encontro pessoas que falam, né? Eu falo, né? Então, o cara pegou, aí ele parecia um cara interessado em arte marcial, tudo. Eu coloquei ele no meu grupo, inclusive, né? Aí, eu não sei porquê, eu acho que ele falou alguma coisa desagradável que eu não gostei, eu tirei ele, deixei ele no grupo. Porque se um homem me desagrada, eu tiro ele na hora, né? Na hora, e falo o que eu penso. Quando eu acho que ele merece ouvir. Quando eu não acho, eu corto. Eu corto mesmo, bloqueio, excluo. E na vida eu também faço isso. Então, eu tava falando pra vocês que acabou, né? Deu uma pane aqui, né, na minha filmadora. Que assim, tava contando um caso, né? Que, olha, tem marcial que me enche o saco, entendeu? Me enche o saco. O fato de eu ter um blog, um canal, é um pouco complicado, porque assim, eu tenho que divulgar meu trabalho, porque eu quero que mais mulheres façam Aikido, né? E eu quero que os homens se tornem menos machistas. Então eu tenho que fazer meu trabalho e divulgar o meu trabalho, né? Mas tem um outro lado, né? Aparecem vários marciais, não é um, são vários, com papinho furado, entende? Então, tudo bem. Quando eu percebo que a conversa é sobre arte marcial, tem nível, tem um nível e respeito, eu converso. Geralmente, a pessoa que se aproxima, ela vem inicialmente com uma conversa, né? Aparentemente construtiva, né? Aí quando eu percebo que a coisa tá enveredando baixo nível, eu boto pra correr. Eu faço isso mesmo, né? Então, outro dia eu tava contando pra vocês verem o nível de alguns marciais que a gente encontra, né? É o nível, né? Você não tem como saber, né, com quem está do outro lado. A gente acha, eu sempre parto do princípio positivo, né, de que o marcial ele é melhor, porque ele aprende coisas no tatame, né, valores, regras, né, então você sempre acha que você tem fé que a pessoa seja melhor, né, mas isso não condiz com a realidade. Então, o cara sumiu, eu tava contando pra vocês, o cara começou a conversar comigo de arte marcial. Legal, né? Tudo bem. Aí eu não sei o que foi que ele falou, não lembro, não deve ter sido uma coisa muito grave, mas eu cortei ele.
aí, esses dias ele apareceu. Ah, que bonitinho. E aí, tudo bem. Conversou muito pouco, não conversou, tô falando de mensagem, né? Porque eu não tenho um relacionamento com marciais, né, na vida pessoal. Então, aí eu vi que ele mandou umas mensagens e tal, falando de um curso que ele tá fazendo, essas coisas. E quando eu vi, tinham 2 fotos minhas no perfil dele. E eu não gostei. Porque eu não autorizei, né? Eu não autorizei. Aí eu fiquei o bicho. Fiquei muito brava. Exigi que ele retirasse as fotos, né? E ele com papo furado, né? Falei que eu posso processá-lo, né? Questão de direito de imagem, e posso mesmo, né? E com papo furado. Não sei se ele retirou ou se ele... Eu já falei pra ele retirar e eu cortei e bloqueei ele. Tirei ele do meu grupo, porque assim, como é que pode uma pessoa, né? Não ter um mínimo de respeito, mínimo, né? Então, se ele não tirar, se eu ver, eu vou partir para um processo mesmo, porque uma pessoa dessa precisa aprender. Ela só aprende tendo uma punição, né? Eu acho o fim do mundo, né? O que tem um homem merda na cabeça, né? O que ele tem na cabeça para ele pegar foto de uma pessoa que não tem nada a ver com ele, não é amiga dele, não tem relacionamento nenhum com ele, não autorizou, e colocar no perfil dele, né? O que ele tem na cabeça? É merda, né? Então, ó, eu fiquei possessa. Até por isso que eu falo, tem marcial que me enche o saco, entendeu? Me enche o saco, entendeu? Se eu tivesse uma katana, eu mandava ver. Rapaz, eu falo assim pro Zé Bigode, ele não vai, né? não pega não. Se eu tivesse uma katana, eu mandava ver em alguns homens, sabe? Sinceramente, porque seria um alívio. Seria um alívio, né? Pra comunidade. Um alívio. Então, tô contando pra vocês o que acontece, mas são coisinhas leves, né? Coisinhas leves. Ainda bem, porque senão eu não me respondo por mim. Por sorte, assim, sempre coisas leves, né? Nada grave. Agora é o seguinte. É esse tipo de gente que, infelizmente, diz que faz arte marcial. Né? Esse tipo de gente, esse tipo de homem que não tem limites, não tem respeito, né? Não tem civilidade, né? Não tem. Não tem e não vai ter nunca. E eu, como eu falei para vocês, nós marciais temos obrigação de sermos melhores, né? Obrigação. Porque a gente está tendo o privilégio, né? E a chance de praticar uma arte marcial, aprender uma filosofia, aprender regras, né? Regras, rituais, códigos de éticas e de valores que outras pessoas às vezes não têm. Então a gente tem obrigação de ser melhor, né? E de divulgar isso. Por isso eu faço esse trabalho, divulgar isso, né? Chamar outras pessoas para se tornarem melhores. Então quando eu vejo um marcial imbecil, né? Como é o caso desse aí e de outros, não tem desculpa, né? Não tem. Não tem desculpa. Ele não tem desculpa porque ele está tendo acesso à informação, né? A conhecimento. Detalhe, o cara está fazendo concurso para ser policial. Como é que uma pessoa pode ser policial se ela não tem respeito às leis, respeito ao outro, né? Respeito ao outro. Por aí vocês veem. Por aí vocês veem como é que tá o negócio nesse país, né? Que não funciona, né? Que a pessoa não tem valores anteriores, né? De berço, dentro da casa dele. Ele não tem e, sinceramente, dificilmente vai terá. Dificilmente.
Então é isso, gente. Eu tô voltando, eu não vou deixar meu Ki ser abalado, né? Por um idiota, né?